Olá a todos, eu sou o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Exatas é Legal. Neste vídeo a gente vai falar sobre notação científica. Muito importante, né? Muito utilizado principalmente em física, né? Para a gente expressar número ou muito pequeno ou um número muito grande, né? Decimais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar que quando a gente vai escrever notação científica, a gente sempre escreve um número x qualquer proporcional a 10 elevado a um número n, né? Onde n é inteiro, que pode ser negativo ou positivo, não tem problema. Mas normalmente ele é inteiro. Então esse 10 elevado a n, a gente precisa dar uma analisada primeiro nele. Já que o n pode ser positivo ou negativo, só dá uma relembrada quando a gente tem, por exemplo, 10 elevado a um número n qualquer, né, grande ou pequeno. Como é que fica esse valor, né? Que depois a gente vai utilizar, a gente pode utilizar de maneira mais direta, mais rápida. Então 10 elevado a n, esse n aqui, ele vai ser o número de zeros que vai ter no nosso número mesmo, né, na nossa expressão lá. Tá? Depois ou antes do 1, ou seja, de acordo com o valor do n. Se ele for positivo, ou seja, maior que zero, n vai ser um número de zeros após 1. O que significa isso? O número 1. Vou fazer alguns exemplos. Se a gente considerar, então, n igual a 1, então é 10 elevado a 1, então a gente vai ter 10, ou seja, um zero depois do 1. Tá? N igual a 2, a gente vai ter, então, 10 ao quadrado, que é 100, dois números zeros depois do 1. Isso tudo para número n positivo, tá? Maior que zero. N igual a 3, 10 ao cubo, que é a mesma coisa de 1000. Então, 3 números zero após o 1. E assim por diante, tá bom? Então daqui a gente tem que, quando for o contrário, que é normalmente o que a gente está interessado, né? Pegar um número decimal e escrever em notação científica. Vai ser, por exemplo, 10, a gente escreve como 10 elevado a 1. 100, 10 elevado a 2. 1000, 10 elevado a 3 e assim por diante. Mas e quando a gente tem que o n é menor que zero? Se o n for menor que zero, então a gente vai obter que o n vai ser, então, identicamente igual ao número de zeros antes do número 1. Tá? Um exemplo, aliás, vários exemplos. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa de 0,1. Então tem 0, um número zero só antes do 1. 10 a menos 2 é 0,01, dois números zeros antes do 1. 10 a menos 3 é 0,001, três números zeros antes do 1. E o mesmo vale para a volta, né? Quando a gente tem, por exemplo, 0,1, é a mesma coisa de 10 a menos 1, 0,01, 10 a menos 2, 0,01, 10 a menos 3. Que isso é o que a gente está interessado, na verdade. A gente vai pegar sempre um número decimal e vai querer escrever ele na potência 10, né? Que nesse caso, tudo que a gente está usando como exemplo é só a potência 10. Então, é uma coisa de 1 vezes 10 elevado a um n. Tá? Quando a gente tem que esse número na frente não é 1, é diferente de 1. Por exemplo, 1a vezes 10 elevado a n, com a diferente de 1. Como é que a gente resolve? Por exemplo, quando a gente quer escrever 428 na potência 10, como é que a gente faz? Como é que a gente escreve isso aqui? Como é que a gente escreve dessa forma? Qual que é o valor do A? Qual que é o valor do N? Né? Então, isso aqui é exatamente o que a gente está procurando explicar, fazer nesse vídeo, que é a notação científica. Vai escrever qualquer número decimal nessa base 10. Tá? Então, um número qualquer, número vai ser identicamente igual a vezes 10 elevado a n. Quando, usando a notação científica, né, esse valor de A vai maior ou igual a 1 e menor que 10, ou seja, ele tem que estar entre 1 e 9. Tá bom? Por exemplo, então, o 428, sem escrever nessa notação científica, vai ficar 4,28 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa de 4,28, como a gente já viu, 10 ao quadrado é 100. 4,28 dá vezes 100 dá 428 novamente. Então agora a gente vai fazer alguns exercícios só para ver se fixou bem a ideia, então como escrever em notação científica. Lembrando que a gente quer escrever todos esses números aqui dessa forma. 1A vezes 10 elevado a um n, onde esse A obrigatoriamente tem que estar entre 1 e 9. 9 não, é menor que 10. Tá? Não pode chegar até 10. Então, pois bem, vamos no primeiro. Primeiro, a gente tem 529, ou seja, a gente quer escrever como 5, alguma coisa, que é o último número da esquerda. Então, para escrever com 5, alguma coisa, ou seja, 5,29 no caso, a gente divide por 100. Só que se a gente dividir por 100, a gente tem que multiplicar por 100. Tá? Para não modificar o nosso problema. Não basta só dividir por 100. Então vai ficar, esse 529 dividido por 100 é 5,29 vezes 100. 100, como a gente já viu, é 10 ao quadrado, então fica 5,29 vezes 10 ao quadrado. Esse aqui agora
está na faixa de 1.000, é 7.843. Então a gente tem que dividir por quanto? Por 1.000. Para ficar 7,843, que está entre 1 e 10. Então vai ficar dividido por 1.000 vezes 1.000. Então esse termo aqui da razão vai ficar 7,843, que é o que a gente queria, vezes 1.000. 1.000 é 10 à terceira. Então vai ficar 7,843 vezes 10 à terceira. Aqui agora a gente tem na casa de milhão, ó, é 5.971.432. Então a gente tem que dividir por quanto? 1 milhão. Dividindo por 1 milhão, que é 1 seguido por 6 zeros, a gente vai ficar com 5,971 e tal, né? Inclusive é interessante isso porque a gente vê que não importa o tamanho do nosso número, a gente podia ter aqui, sei lá, quadrilhão, trilhão, vai sempre ficar entre 1 e 10, tá? Não importa o tamanho. Então, se a gente dividir por 1 milhão, multiplica por 1 milhão. Então, essa divisão vai ficar 5,971432 vezes 1 milhão é 1 seguido por 6 zeros. Então, são 6 zeros, então é 10 elevado a 6, vezes 10 a sexta. 73 é só dividir por 10. A gente se divide por 10, multiplica por 10. Fica 7,3. Ok, vezes 10 elevado a 1. Esse agora é interessante. A gente tem 0,7. Então, a gente quer passar a vírgula para o lado direito. Então, a gente vai ter que multiplicar agora por 10. Se a gente multiplicou, divide. Então, 0,7 vezes 10 dá 7, que está entre 1 e 10. Vezes 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1, como a gente já viu. E 0,1 fica 7 vezes 0,1. 0,1 é 10 a menos 1. Tá? 0,52, mesma coisa. A gente vai ter que multiplicar por 10 para a vírgula ficar entre o 5 e o 2. 5,2 está entre 1 e 10. Então, multiplica por 10, divide por 10. Essa multiplicação vai ficar 5,2 vezes 1 sobre 10, que é a mesma coisa de 0,1. 5,2 vezes 0,1. 0,1 é 10 elevado a menos 1, então fica 5,2 vezes 10 a menos 1. Novamente aqui, a gente tem 0,278. Então, a gente quer encontrar 2,78. Então, a gente vai fazer o seguinte, multiplica por 10 e divide por 10. Porque a gente quer andar com a vírgula só uma casa para a direita. Então, vai ficar essa multiplicação 2,78 vezes 1 sobre 10, que é 0,1. Então, fica 2,78 vezes 0,1, que é igual a 2,78 vezes 10 a menos 1. Agora, a gente tem um detalhe aqui, ó, a gente tem dois zeros, né, para passar para chegar até no 5. Então, a gente vai ter que multiplicar, a vírgula vai andar 1, 2, 3 vezes para ficar entre 5,6. Então, ela multiplica por 1.000, né? Então, divide por 1.000. Então, essa multiplicação vai ficar 5,6 vezes 1 sobre 1.000. 1 sobre 1.000 é 0,001. São 3 zeros. Lembra? Então, como é que é? 10 a menos 3. Então, fica 5,6 vezes 10 a menos 3. Agora, é 74,9 vezes 10 a quarta. Já tem um 10 a quarta ali. Olha que interessante. Só que está 74. 74 não está entre 1 e 10. É por isso que a gente tem que arrumar. Então, a gente vai ter que dividir o 74,9 por 10. Que a gente quer andar com a vírgula agora para a direita. Vai ficar 7,49. Só que se a gente dividir por 10, multiplica por 10. Então, dentro do parênteses vai ficar 7,49. 10 a quarta vezes 10 a 1, como é a mesma base, a gente soma as potências. Fica 10 elevado a 4 mais 1. Então, fica 7,49 vezes 10 a quinta. Esse aqui é a mesma coisa, 59,47 vezes 10 a menos 9. Só que não está pronto ainda a notação científica porque dá 59. Não está entre 1 e 10. A gente quer andar com a vírgula para a esquerda. Então, a gente tem que dividir por 10. Divide por 10 e multiplica por 10. Então, dentro do parênteses vai ficar 5,947 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a 1. Então, a gente tem um produto aqui com base igual e expoente diferente. Então, somos expoentes. Vai ficar 5,947 vezes 10 a menos 8, que é menos 9 mais 1. Por fim, 0,38 vezes 10 a quarta. Novamente, 0,38 não está entre 1 e 10. Para deixar entre 1 e 10, só pode ser 3,8. Então, multiplica por 10 e divide por 10. Só que nesse caso não precisa porque já tem o 10,4. A gente vai decompor ele como? Vai ficar 0,38 vezes 10 a quarta é a mesma coisa de 10 elevado a 1 mais 3. 10 elevado a 1 mais 3 é a mesma coisa de 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3. Então, esse 10 elevado a 1 vai multiplicar o 0,38. Dessa forma, vai sobrar o 10 a terceira lá fora. Vai ficar 3,8 vezes 10 a cubo. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre notação científica, que é bem interessante, é muito aplicado em física, principalmente.
né? Quando a gente tem normalmente valores muito pequenos ou valores muito grandes, né? Para ficar numa forma mais compacta de escrever, a gente escreve como notação científica. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva quem não for inscrito e aquele abraço.